8 horas 32 minutos, 28 para as 9, 17 graus de temperatura. Obrigado pela tua audiência, pelo teu carinho. Estamos com imagens ao vivo aqui dos estúdios. Você já veio, o coordenador regional de Defesa Civil, Luciano Peri, até porque a gente tem aí a chegada em Santa Catarina de uma massa de ar polar que vai derrubar as temperaturas. Vem frio aí, Peri, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Vem frio por aí, né? Tá de brincadeira. Então a semana começou, né, com essa condição bastante chuvosa devido a uma frente fria, que a frente fria é o que traz para nós a condição de chuva. E a partir já, né, dessa quarta-feira nós temos uma intensa massa de ar seco e frio, de característica polar, né, que é uma massa de ar polar, e ela faz com que o tempo fique firme, ou seja, né, a chuva vai embora, mas também ela traz o declínio das temperaturas de forma bastante brusca, né? Então para a chuva e vem o frio. Exatamente. Cai mesmo a temperatura bastante? Cai a temperatura. A maior queda, né, deve ser sentido nas áreas mais altas do estado, entre o Planalto Norte, o Planalto Sul, né, parte do meio oeste, chegando até uma parte nossa, né, mas principalmente na região ali dos Planaltos, né, vamos pegar a serra, as temperaturas podem chegar próximo ou até mesmo negativas, né? Olha só que coisa, né? Que mudança forte mesmo, hein, em relação a isso, né? Exato. E aí o frio já começa, né, a partir da madrugada, né, de quarta-feira. Ele é um frio mais amplo e vai até a sexta-feira, dia 21, onde que a gente tem essa condição de frio, né, que é um frio um pouco mais intenso. E as mínimas, né, em todas as regiões pode chegar abaixo de 10 graus. Que coisa, tio. Olha, eu estava aqui até, o ouvinte diz assim, Ivan, vai demorar muito, mas tu já respondeu, né? E agora é essa semana aí, né? Então, Isso. a partir de amanhã, então, a temperatura já começa a mudar. Tanto a questão do tempo, quando fica mais firme, né? Não chove, mas em compensação as temperaturas despencam aí, não aqui para nossa região também. Deve cair bastante, então, conforme você está dizendo, em relação ao que nós estamos vivendo hoje. Isso, Ivan, a partir de hoje, né, a gente já tem o nevoeiro começa, né, a diminuir e a partir da tarde, né, a gente já começa a ter a abertura do nosso tempo. É importante dizer que é uma característica do outono a gente ter as madrugadas e as manhãs mais frias, né, e a gente chama daquela montanha russa, né, e aí a partir, né, do meio da manhã a gente começa a ter o aumento da temperatura, que daí a gente chama a cebola, né, você vem cheio de casaco e vai tirando, vai descascando, né? Então, essa mudança acontece exatamente a partir da madrugada de quarta-feira, ela se estende, né, até a sexta-feira, e essa, né, temperatura, aonde que a gente nota, né, a permanência do frio se mantém mais na noite e na madrugada, e durante a manhã essa temperatura começa a aumentar. Então aqui é bastante importante, né, a gente tomar algumas medidas, né, como é um dos primeiros frios mais intensos, a gente sente um pouco mais, então como dicas de prevenção, né, para as estruturas de defesa civil e de assistência social ficarem atentos às populações vulneráveis, né, às populações de rua, as famílias ficarem atentos principalmente a crianças, idosos, pessoas enfermas que vão, né, ter uma atenção maior devido, né, a serem acometidos na condição do frio, né, e ter um risco maior. É importante dizer ainda, nós temos, né, a questão das gripes, né, dos resfriados, da própria Covid, né, então você com o frio acaba fechando, então é importante que você mantenha algumas medidas básicas, como a questão de se agasalhar, beber bastante água, evitar os locais fechados, manter uma ventilação quando possível desses locais e principalmente aquela higienização frequente das mãos, né? Que isso faz com que minimize-se o risco. E por fim também, é importante lembrar dos nossos animais de estimação, nossos pets, né? Nessas noites frias, se possível que a gente possa recolher eles, né, para um local abrigado, para dentro de casa ou outro ambiente abrigado, e também, se não possível fazer isso, que seja disponibilizado, né, alguma condição de aquecer, um pedaço de cobertor, né, um pano, alguma coisa assim, para que eles possam se aquecer. São dicas bastante simples, né, Ivan? Mas vão fazer toda uma diferença. Nossa, e como vão fazer diferença, né? É importante realmente essas dicas aí que você traz aí, porque acaba realmente ajudando e muito. E haja frio, né? Haja pessoal, bichinho, todo mundo sente, né? Até as plantas o pessoal tem que ter aquele cuidado também, né? Exato, Ivan. E aí nós temos o risco de geadas, né? Então, nesse primeiro momento, a gente pede que tenha esse cuidado, né? Exatamente com a questão das plantas, se for possível recolher ou cobrir elas. E outro cuidado que é bastante importante exatamente é a questão do uso dos aquecedores e do fogão a lenha, né? O Corpo de Bombeiros sempre traz, né, essa informação de evitar o uso de aquecedores em ambientes fechados, né? Cuidar exatamente com a condição das instalações elétricas. E o uso do fogão a lenha também, né, é uma das situações que
hoje deve ser prestado atenção, porque faz algum tempo que não está sendo utilizado. Então, muitas vezes, alguns materiais que ficam depositados no fogão, ou até mesmo sobre o cano, né, nós temos a questão da fuligem, pode gerar, né, um risco de um incêndio. Então, qualquer situação dessa, sempre seja redobrada a atenção e, havendo qualquer emergência, acione o Corpo de Bombeiros através do 93. Esse cenário aqui, ele vai se repetir com muita frequência ao longo do ano, aí na chegada do inverno também. Como é que está sendo já avaliado aí pela Defesa Civil, Peri? O que vem se mostrando, né, é que nós temos a conclusão, né, a finalização do evento Laninha, e o evento Laninha é um evento que traz para nós a condição de ter um frio mais intenso, né? Então, finalizado esse evento, nós vamos agora para o evento do El Niño, né, que é a condição que traz para nós mais chuva, principalmente na região da primavera. Então, o que se mostra, né, a previsão do trimestre, é que nós tenhamos algumas passagens de massa de ar polar, mas a característica do nosso inverno pode ser que seja um inverno não tão frio, não tão intenso como foi o inverno do ano passado, né? Então se mostra que seja um inverno com passagens de massa de ar polar, como essa daqui, mas devido ao evento El Niño, caracteriza-se por temperaturas um pouco mais agradáveis e dentro da média das temperaturas do inverno da nossa região. Ou seja, não tão forte como poderia ser, mais tranquilo. Que terá a temperatura baixa, mas não se prolongando por muito tempo. É importante dizer que o inverno da nossa região é um inverno frio, né? Nós tivemos condições de frio extremo nos últimos anos exatamente pela configuração do Laninha. Então, esse ano que vem se propondo pela previsão do trimestre, da meteorologia do trimestre, se mostra que deve ser, né, um inverno dentro da temperatura normal, que é o frio, mas não esse frio tão intenso como teve. E aí nós podemos ter condições isoladas como essa, né, que nós estamos vendo, e esse é um frio que a gente vai sentir um pouco mais, né, Ivan, porque é o primeiro frio. Então, quando a gente fala de 10 graus, né, temperaturas entre 8, 9, 5, 6 graus, chegando, né, até 10 graus, é uma temperatura para esse momento do ano relativamente dentro da sua normalidade. Mas é uma queda que a gente sente, por quê? Porque são os primeiros frios, né? Então aí a importância de se redobrar a atenção, se cuidar e se proteger ainda mais. O primeiro sempre é mais forte, né? Chega, a gente não está ainda o couro mais curtido, né? Exatamente. Acaba sentindo mais o frio, né? Então há uma previsão de geada também nesse período. E também Exatamente. não está descartado essa possibilidade. Há uma previsão de geada. Mais forte na Serra e no Planalto, mas o Oeste também acompanha essa tendência. Existe um risco isolado para a nossa região, né? Como você muito bem falou, principalmente, né, a formação de geada, ela deve ter, né, a característica de ser nos Planaltos, mas também existe uma condição favorável do extremo oeste até os Planaltos, podendo, né, em algumas situações, inclusive no Alto Vale, a região de Itajaí e até a região litorânea, né? Então, o que acontece? Esse frio, né, ele traz uma condição mais intensa, essa mudança de temperatura um pouco mais brusca, pela condição da massa de ar polar, então pode gerar daqui um pouco a condição lá de geadas mais isoladas, que há alguns pontos, né, onde a gente diz as baixadas, né, a gente acaba tendo a condição de geada em todo o estado catarinense, mas principalmente na região dos Planaltos, na Serra, né, que é característico daquela região por uma condição geográfica. Como é que vai ser o final de semana? Ela já muda daí, depois desses 4 dias aí? A partir do final de semana, nós vamos ter até a sexta-feira a condição de frio. Essa massa de ar polar, ela passa, e a partir do sábado a gente já começa a voltar a ter as temperaturas um pouco mais agradáveis, né? Ainda temos temperaturas na madrugada e de manhã um pouco baixa, e depois durante o dia ela começa a melhorar. Essas temperaturas... Com sol, né? Exatamente, com sol. Então, aquele, né, a brincadeira que a gente traz, né? Se proteja, né? Se agasalhe, e depois durante o dia vá para o sol se possível, né? Tente se aquecer buscando a utilização do sol. Tá certo. Peri, muito obrigado mesmo, sempre importante a tua participação conosco, essas dicas, essa orientação que a tua bagagem profissional nos proporciona, você dividir com a gente, né, nos deixa muito felizes e mais seguros realmente a enfrentar essas intempéries e nos preparar para elas aí com essa maneira tão especial de ter acesso a essas informações, a qual você sempre franqueia com a gente. Muito obrigado, Peri. Nós que agradecemos. A Defesa Civil Santa Catarina sempre busca trazer, né, informações qualificadas e principalmente antecipadas para toda a comunidade catarinense, buscando exatamente minimizar os efeitos dos desastres, e quando se tem essa condição como essa do frio, buscar trazer um processo de preparação cada vez maior da nossa comunidade. Lembrando sempre que Defesa Civil somos todos nós. Que bacana, muito obrigado. Olha, competente profissional na área
área da segurança pública aí, na questão da defesa e também na questão da informação aí na defesa civil, né? Trazendo aí essas informações de orientação. Uma massa polar se aproxima, deve cair bastante as temperaturas aí nos próximos dias. Em contrapartida, a dica do Peri, né? Cuidado com o fogão a lenha, com os aquecedores, dar uma olhadinha na fiação elétrica, né? Proteger os nossos animaizinhos aí, colocar uma coberta lá, uma casinha, um abrigo, as plantas de maneira igual. São dicas importantes que muitas vezes a gente acaba passando batido e a Defesa Civil está aí para nos orientar. E eu tive o prazer de falar com o coordenador regional, Luciano Peri, aqui no Bom Dia Cidade. Voltamos já já. Bom dia! Bom dia, cidade! Princesa! Quer transformar